O processo criativo inicial, na infância, iniciou como todas as crianças gostam de expressar através do desenho. Gostava de desenhar. Depois, mais tarde, a estudar, eu descobri a escrita porque lia muito. Aliás, a leitura foi um escape que eu tive, foi, digamos, a porta que se abriu para o universo, quer dizer, para o mundo. Para o mundo, seja ele de natureza física, que é o mundo real, não é, que fora da madeira, e o mundo interior das mentes, das pessoas, como a humanidade pensa, e a descoberta das problemáticas humanas mais profundas. Como artista, a minha primeira ação artística foi mesmo como para fazer uma exposição, que foi a Arte Ilha. Se não me engano, é de 78. Na Arte Ilha foi incluído um filme que teve as suas peripécias técnicas, digamos, os defeitos técnicos, os inesperados, originados com o erro, foram fundamentais na estrutura do filme. E usámos planos sobre a areia, sobre as raiz calcinadas do que o Porto tem em algumas zonas, portanto. Só que o reflexo da areia branca era intenso e a minha máquina de filmar tinha um problema técnico no fotómetro. Portanto, a leitura era incorreta e houve uma sobreexposição. Quer dizer, porque o filme ficou claro. Na minha parte do filme, grande parte do filme, vê-se assim uma espécie de fantasmagorias, dada a extensidade de luz, quase uma coisa fantasmagórica, e que permitiu-me que eu usasse essa fantasmagoria como um elemento fundamental no filme, porque ele era um filme experimental. Esse filme, na montagem, é que eu descobri o erro, não é? Foi quando o filme foi revelado, depois recebi, enfim, uma desilusão. Está tudo erro, está tudo. E depois do processo da montagem, eu que montava os filmes, porque eu tinha uma viola e ia montando, tinha paciência também, porque aquilo não trabalhava, para montar. E eu gosto muito da montagem, eu gostava, e mesmo hoje, eu gosto quando não pratico cinema, não faço vídeo muito, mas a montagem é muito importante. E então, eu percebi que essa fotografia branca permitia dar o subtítulo ao filme, que era White Movie, com uma banda sonora altamente contrastante, e era uma cantora americana de free jazz, em que só fazia uma série de variações com a palavra black, mas desde o grito ao desejo, sempre só black. Portanto, estávamos, na altura, falávamos na emancipação. O free jazz estava ligado a um movimento radical negro nos Estados Unidos, e essa música tem essa carga toda. Black, 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 black. Esse momento do cinema, depois é que mais tarde me permitiu encontrar o Aragão. Foi através do Fernando Correia que estava nesse ciclo de amigos, eu com o Eduardo, éramos os três a tentar fazer coisas, não é? E quando quando descobrimos que havia o Fernando chegou com a notícia que havia um sítio que se podia fazer fotocópias na Madeira, e que podíamos fazer uma coisa literária, uma coisa qualquer assim, como um fanzine, na altura nem sabíamos o nome, que podíamos aplicar, era fanzines, não é? Mas ficamos logo entusiasmados. Portanto, nós estávamos no domínio da imagem. Portanto, a nossa expressão era sempre através da imagem. Fotografia, Super 8, e quando descobrimos que a fotografia Super 8 são caros, mas uma fotocópia é barato, e poder replicar e fazer números era fantástico. Porque, curiosamente, o processo digital começa com o fotocopiador.
Quer dizer, é nesse momento em que nós sempre nos apercebermos que o digital existia, que ele ainda não existia, era eletrónico, porque o cinema era completamente analógico, a fotografia era completamente analógica. A fotocopiadora era o primeiro processo eletrónico de reprodução de uma imagem. Que era um revarrimento que o original era sujeito, portanto era colocado num tampo da fotocopiadora e havia um varrimento de luz, ele fixava a carga elétrica e depois o toner fixava e aquilo saía a imagem. Mas era uma coisa que nós entregávamos, eles faziam a fotocópia, portanto. Só que entretanto apareceu o Aragão, porque nós contámos e o Aragão entusiasmou-se e o Aragão conseguiu ter uma fotocopiadora no arquivo, que precisava. Até porque no arquivo, o processo de entregar a documentação existente no arquivo do Distrital de Funchal era um processo obsoleto, era altamente difícil, não era manual, mas eram processos técnicos, quase fotográficos, que eu não sei qual era a tecnologia que ele usava. Eu sei que na altura havia uns americanos que eram dos Mormons, estavam a fazer levantamento no arquivo. Isto permitia que o Aragão recolhesse para o arquivo toda uma documentação já em negativos, portanto em documentação não no papel, mas não havia ainda, era tudo analógico. E quando apareceu a máquina do arquivo, nós podemos ter contacto direto com a máquina. Claro que não tínhamos dentro, nós pagávamos o papel, pagávamos o toner, e nós coletávamos para suportar esses custos, não é? Mas tínhamos, digamos, depois o acesso à fotocopiadora aos fins de semana, fora do horário do expediente, e começamos a experimentar. Fui a descoberta. E como a fotocopiadora já não era para reproduzir, era para criar, com o erro. Então, qual eram os procedimentos? Não podíamos tocar, no momento em que a fotocopiadora estava a funcionar, é que ela estava a fazer o varrimento, nós não podíamos tocar no documento que estava a ser fotocopiado, porque ele depois perdia a leitura, depois ele fazia arrastamentos e aquilo ficava, digamos, a fotocópia ficava estragada. Portanto, a não ser que a pessoa quisesse experimentar o varrimento, a desfocagem, quer dizer, começamos a fazer uma certa carga de experiências. Mas isso é que criou uma linguagem que no Aragão até teorizou na altura. Portanto, escrevi sobre isso e isso desencadeou, para mim, foi a narrativa que eu trazia de trás do cinema, das sequências fotográficas, tinha um ganho, um movimento narrativo e cinematográfico através dos arrastamentos e como na imagem em papel não há som, nós usávamos as palavras passaram a ser integradas como imagem, portanto, e as imagens como palavra. Portanto, nós fizemos a fusão entre palavra e imagem. E esse foi o processo. Esse processo da sequência, associada a uma imagem fixa que gera movimento, permitia conectar uma imagem com a outra. O arrastamento fazia, digamos, a ligação dos movimentos, como se fosse um filme, uma coisa contínua. Mas já a fotocopiadora, depois percebi que com a evolução que as fotografias foram tendo, isto já um pouco mais tarde, em tintas e qualquer coisa, portanto estas experiências iniciais de origem à filigrama, foi uma revista que era um fanzine, não era bem um fanzine, nós tínhamos um processo muito prático, que era papel, dimensão A4, que era o papel da fotocopiadora mais barato, ela fazia A3, não é? Mas era A4. Que era económico. O envelope também era barato, existia, e depois fizemos com isso, fizemos um carimbo, imprimimos um carimbo no envelope, com o título e a morada do Aragão, e começamos a fazer fotocópias, começamos a criar uma espécie de obras que metíamos no envelope e enviávamos para uma série de contactos que o Aragão tinha adquirido através do Malicastro e dos contactos que ele próprio tinha.
E isso fez uma ligação a todo um mundo que na altura era muito ativo, com o que era a Melharte. A Melharte depois criou uma maneira de nos irmos da Madeira, ficando cá. E começámos sem sermos nunca, tivemos em bienais, várias exposições, que aconteciam pelo mundo. Para experimentar mais, e comecei a pegar em fotocópias, rasgava-as e colavas, imprimia sobre fotocópias sobre papel de cor, rasgava e colava. E isso deu origem a uma exposição que fui Trastart numa coletiva na Porta. Quando eu convidaram para fazer uma individual, eu já estava a trabalhar mentalmente na ideia da sequência, e então fiz um gesto performativo de fotografado analogicamente, ainda era analógico, e então a escala apareceu aí. Quando eu percebo que fragmentar a imagem, dividir em retângulos A3 e juntá-los, permitia escalar, comecei a explorar esse processo, porque o processo de movimento já estava. Ele era feito sempre numa dimensão pequena, A3 ou A4, mas agora ampliar para uma dimensão só podia ser feito através de ampliar ampliar as imagens para uma dimensão maior. Comecei a fazer para a Porta. E juntava, foi a minha primeira experiência, e a escala, quando se percebi que a escala física do meu tamanho parecia um pigmeu posto na parede, teve de escalá-la porque era uma necessidade de, no fundo, trazer para a parede a escala humana. E quando nós lemos uma imagem nossa na parede, muitas vezes elas parece que perdem a expressão, e ela ganhou. Claro que explorei também o aspecto estético desse aumento de tamanho, não é? A tecnologia de fotografia evoluiu, questões económicas para poupar toner, começou a ser tramada a imagem, impedindo que fizesse as sobreposições, mantendo manchas cheias. Elas começaram a ficar cheias, faziam uma espécie de moiré, um efeito muito desagradável. E eu vi-me num conflito com o trabalho que eu tive um problema com as sequências que eu fazia de sobreposição. Tive de arranjar uma outra solução para as escalas que eu trabalhava e para as sobreposições que eu fazia, que foi o digital. Resolver um problema que trazia comigo desde as fotocopiadoras normais. Essa dificuldade não fez-me que eu me ligasse ao digital, porque o digital tem outras dimensões, mas permiti começar a explorá-las, e desde que eu sinta que ela exprime as minhas necessidades de expressivas, não é? Eu começo a usá-las, e então comecei a usar os layers que antigamente eram feitas diretamente sobre a fotocopiadora, e comecei a fazer os layers que a fotografia fazia através de duas imagens que sobrepunha, comecei a fazer digitalmente. Isso traz ao mesmo tempo outras redescobertas, portanto, outros aperfeiçoamentos. Esses aperfeiçoamentos começaram a ser usados, e a primeira experiência que eu fiz isso foi no Alfabeto com o António Barros, nos Prazeres, e que agora usei para algoritmos. Portanto, na capela eu tenho um processo clássico, um processo que vem das fotocópias, não é? Através do mimetismo, passado para o digital, e recorrendo ao digital como ampliação dos meios e com uma valorização que antigamente não era possível. Mas há lá o satélite é exclusivamente digital, portanto ele passa de uma imagem, mas todo o processo de alteração da imagem, digamos, tornar a imagem com aquela leitura, é um processo digital. Portanto, é a primeira, porque o digital tem capacidades imensas também. Portanto, ali há uma obra há um elemento que é totalmente digital, passando de uma imagem fotográfica, tirada do banco de dados da net,
do satélite, ela foi transformada com processos exclusivamente digitais. Portanto, todos os ruídos, todos os efeitos que ali existem não têm nada a ver com o processo clássico da fotocópia. Esta situação atual do algoritmo e das tecnologias fez-me recordar um livro que eu tinha lido em tempos, do Norbert Weiner, que é de Golem e companhia. E foi essa percepção de que a cibernética é um instrumento é uma ciência da comunicação entre homem e máquina, mas também entre homem e homem. Há semelhança de processos entre a comunicação no sentido de enviar uma informação para ter um determinado comportamento. E isso existe nas sociedades humanas. Portanto, ele facilmente passou da máquina para a sociedade. E a sociedade cibernética, então uma obra que ele também escreveu, em que reflete sobre essa dimensão. Essa dimensão foi a que eu percebi que me permitiu oferecer uma capela, eu fazer aquele trabalho. Portanto, introduzi essa Homo, transformei-o em essa algoritmos, porque é um problema que estamos a viver agora, porque nós estamos perante um perigo de controle dos algoritmos sobre a nossa mente, sobre a nossa consciência. Mas realmente é um facto que nós acabamos por ser sujeitos a um pensamento que é de consenso, e esse consenso é perigoso. E hoje em dia vê-se cada vez mais isso, e vê-se isso pelas redes sociais. As pessoas muitas vezes estão blindadas em processos de convicção antagónicos, se elas questionarem elas próprias sobre a sua maneira de pensar em relação à outra. Nunca desconfia das emissões da comunicação. Nunca analisa. Portanto, a questão da análise é muito importante. Eu comecei a analisar a questão religiosa, já em criança, porque levantava questões. Levantar questões é uma forma de estar lúcido no mundo. Nós não podemos pensar sozinhos, temos que pensar com os outros, mas o questionar e o pensar de uma forma racional sobre... Porque nós temos as nossas emoções e as nossas emoções vão à frente da razão. Mas é importante que nós pensemos sempre de uma forma racional para podermos filtrar aquilo que possa estar a ser um instrumento de condicionamento, como acontece com os algoritmos. Portanto, daí essa necessidade de colocar o algoritmo como uma espécie de entidade divina, no fundo.